pessoal! Nós estamos hoje no Potencializando com a doutora Esté. Né? Doutora Esté, é um prazer estar aqui conosco. Né? Doutora Esté é especialista em harmonização. E ela vai contar um pouquinho da sua trajetória. Gente, primeiro agradecer pelo convite, né? Obrigada, Sandra. É um prazer para mim estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência. E minha história começa na infância, né? Com a odontologia. É uma área que eu sempre desejei atuar. Eu me inspirava na minha odontopediatra, que na época cuidava de mim. E eu sempre falava, olha, um dia eu vou ser dentista. Mas a gente nunca sabe o que Deus tem pra gente, né? Sim. E aí, isso cada vez mais foi se concretizando no meu coração. Antes de eu me formar no ensino médio, eu perdi meu pai. E aí foi um momento muito difícil. E mesmo assim, eu não desanimei. E aguardei no Senhor o que ele tinha ali para mim. E Deus abriu as portas. Então eu consegui cursar odontologia, né, que era o que eu Sim. esperava. Consegui uma bolsa na época de 100%, em uma universidade dentro da minha cidade. Então eu falo assim, como Deus foi bom comigo, né? Com E certeza. aí depois disso, dentro da faculdade, eu já havia definido que eu queria a primeira especialidade, que era a ortodontia. Então, ao me formar, eu fui para a especialização. E depois disso, alguns anos veio a harmonização, que era uma área totalmente nova na odontologia, né? Então, foi minha Sim. segunda paixão que eu falo dentro da odontologia. Assim, hoje eu me sinto realizada com essas duas áreas que são a que eu atuo hoje no meu consultório. E como foi trilhar toda essa história? Você já falou, como foi trilhar essa trajetória? Né? Olha, fácil não foi, né? Eu sempre digo, primeiro, confiando no Senhor, né? E ao mesmo tempo, sabendo que eu tinha eu sempre falo assim, eu me inspiro naquelas pessoas que dependem de mim todos os dias. Então, assim, eu tenho filhas, então todos os dias eu olho para as minhas filhas, para o meu esposo, e aquilo me anima a continuar, a prosseguir. E saber também que eu posso estar abençoando outras pessoas. Então, através do meu trabalho. Então, isso me anima e à medida que vai passando o tempo, a gente vai aprendendo, né? Muitas coisas. E qual foi, o desafio? Porque você já passou por vários desafios, né, a questão da sua formatura, da sua graduação em odontologia, e depois veio o negócio, né. Sim, Então, como que você poderia, definir Esté gestora? olha, realmente um grande desafio. Eu digo que a faculdade, ele prepara o profissional, mas ele não prepara um gestor, né? Então, quando eu saí, foi algo assim que eu tive um baque muito grande, porque eu precisava de trabalhar financeiro, eu precisava de gerir funcionários, eu precisava de ter organização, comprar materiais, atender. Então, assim, era algo muito complexo. E assim, à medida que foi surgindo essas demandas, eu fui aprendendo mesmo com o dia a dia, né? Sim. E também com a minha equipe. Graças a Deus, são pessoas assim, muito joias. Tanto que eu tenho uma funcionária que ela trabalha comigo desde quando a gente começou. E no dia a dia a gente foi vendo ali a necessidade, as demandas, né? E assim, eu gosto muito desse atendimento humanizado, então eu gosto de sentar com os meus pacientes, ouvir o que eles têm de queixa ou de ponto positivo para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então foi o que nos foi modelando ali de acordo com as necessidades, né? Mas confesso, não foi fácil, né? Porque você se tornar empreendedora, porque você vira da noite para o dia, né? Então, são muitos desafios. Isso, a busca, né, da melhoria contínua, né. Sempre, né? Concursos, ainda mais hoje que o marketing, né? Porque na minha época não tinha, né? Essa questão de marketing, vídeo, Sim, Instagram. E como cresceu muito, então a gente vê que a gente tem a necessidade de se aprimorar, né? Fazer curso, se aprender como editar um vídeo, fazer um vídeo, aprender com relação aos atendimentos, né, online. Então, foram sim. coisas novas que eu tive que investir sim em cursos para que eu possa aprender ou buscar profissionais que pudessem estar agregando dentro do meu negócio. E quais as estratégias que você utiliza para potencializar o seu negócio? Primeiro, uma das coisas que eu super preconizo, atendimento humanizado. Eu acho que é um diferencial você ouvir o cliente, você estar próximo do seu cliente. Para mim, assim, é de extrema importância. Eu falo que os meus pacientes se tornam meus amigos. Então, hoje eu trato o filho, o neto. Então, acaba que a gente vai criando aquele vínculo ali realmente familiar. Então, para mim, o atendimento humanizado tem um peso muito grande. Outro ponto,
você trabalhar em equipe. Então, assim, eu sozinha não consigo e nunca iria conseguir o que eu consegui hoje. Então, graças às minhas funcionárias, ao meu esposo que trabalha comigo, às colegas dentro da odontologia que estão lá conosco, que a gente conseguiu alcançar. Porque todos contribuem da sua maneira, da sua forma, com seu jeitinho, né? E isso é essencial para que a empresa tenha a característica que a minha empresa tem hoje, né? Sim. E segundo, a gente também colocar tudo na mão de Deus. Porque eu vejo que se Ele prepara, Ele cuida de tudo e a gente vai ter o melhor. Uma das coisas que eu observo, doutora Esther, é que a vida do empreendedor, ele é meio que por instinto às vezes. Ele age um pouco por instinto, né? Isso. É a percepção. Então, de acordo ali a experiência vivida, começa a gerar nesse indivíduo uma percepção, que na maioria das vezes chamamos até de sexto sentido. Bem isso, é verdade. Por isso que eu falei assim, que à medida de que foi surgindo as necessidades, a gente foi se adaptando. Então, assim, vou falar uma necessidade mais atual que eu vi lá no consultório. A gente não tinha uma funcionária específica para fazer o atendimento online. Então, a gente não estava dando conta, né, de atender o paciente ali Sim. presencial e o online. Então, o que que aconteceu? Eu precisei de trazer uma outra funcionária para fazer isso. Então, assim, justamente o sexto sentido, eu percebi que a gente não estava conseguindo dar uma atenção devida. Então a gente precisou ajustar alguns parafusos, eu sempre digo isso, né? Isso. E a gestão nada mais é do que você ir organizando e reestruturando, né? E na maioria das vezes você vai percebendo que aquela ação anterior, ela já não surte mais efeito. E aí precisa Isso, da inovação contínua. isso, precisa da inovação, a readequação, também você delegar, né? É algo muito importante a Sim. gente estar delegando funções, porque assim, a gente como gestor, a gente não dá conta de tudo, né? Bem que eu falo que eu queria ser duplicada, triplicada, mas a gente não consegue. Então, quando você tem uma equipe consolidada, você transmite primeiro a sua ideia, né? Os seus ideais, os seus Sim. princípios, para que siga a linha que você gosta de trabalhar, né? E com essa delegação de função, eu vejo que as coisas funcionam de uma forma melhor. Então, a gente precisa, como gestor, aprender isso, porque às vezes a gente quer meio que segurar, né? E não tem como. Isso. E às vezes você tem que driblar ainda as, as adversidades, né? Isso. As adversidades do comércio, né, do negócio, na minha área, as atualizações, né, que a gente precisa sempre estar fazendo. Eu mesmo, Sim. 12 anos de formado, então muita coisa mudou ao longo desses anos, né? Então eu sempre reinvisto em cursos, reinvisto em atualizações, para que a gente possa estar sempre trazendo o que é de novo, né? Na área, das tecnologias que vem surgindo, né? Então a gente Com vai se certeza. adequando como profissional e também como empresa. Isso. Vamos fazer agora um bate-bola, um joguinho rápido. Então eu digo uma palavra e você responde com a primeira palavra que vier à sua cabeça. Certo. Um sonho, Minha família. uma cor, Rosa. uma inspiração. Deus. Não vive sem. A minha família. Maior conquista. O meu consultório. Você não aceita. Não aceito. Essa é uma palavra difícil, viu? Eu não aceito o que foge o que Deus quer para mim. Um arrependimento. Não ter começado antes. Uma palavra para quem quer começar ou quem está passando por N dificuldades. Confia no Senhor. Ele sabe o dia, ele sabe a hora, ele sabe o momento. E ele prepara todas as coisas. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então a gente tem que aprender a confiar, porque muitas vezes a gente não quer confiar, a gente quer segurar. Eu falo que a vida é uma pipa. Você quer segurar demais a corda, mas você tem que soltar, né? Para que ela voe. Na questão, quando a gente fala do divino, de Deus, não existe um plano, Não, existe a vontade soberana dele. verdade. E a gente tem que descansar, né? Então é uma coisa que eu vivo e tenho aprendido. São essas coisas, viu? Muitíssimo obrigada, dona Esther. Doutora Obrigada. Esther, muito obrigada, doutora Esther, por estar aqui conosco no Potencializando. Obrigada a vocês mais uma vez Muitíssimo pelo obrigada. convite.